atividade significativa de história, ela tem 2 trechos de um relato de um português que viveu em 1576, o Pero de Magalhães Gândavo. Ele dá 2 relatos sobre o que aconteceu no tempo aqui do Brasil colonial. O primeiro trecho mostra como ele, Pero de Magalhães Gândavo, via os indígenas naquela época, né? Como os indígenas trabalhavam, como os indígenas se organizavam, no que eles acreditavam. Então, é a visão de um europeu português que ele tinha sobre os índios. E as 2 questões são sobre exatamente a visão dele sobre os indígenas. A primeira questão, né, ela pergunta sobre como os indígenas se organizavam naquela época, segundo o relato dele. Então, vocês vão ler o relato e vão dizer como é que os indígenas viviam, como eles decidiam as coisas, como eles se organizavam. E a segunda pergunta, né, ela pede que vocês escrevam, então, quais são as crenças dos indígenas na visão do português. Então, no que eles acreditavam? Né? Sobre a vida, sobre a morte, não é? Então, vocês vão escrever isso, certo? O segundo trecho aqui de Pero de Magalhães Gândavo mostra exatamente sobre a vida dos portugueses aqui no Brasil, na época do Brasil colonial. Então, aqui ele fala sobre o empreendimento colonial português, isso é, como é que era a vida comercial, a vida econômica, os trabalhos dos portugueses aqui na América, como é que isso era organizado. Então, nós temos aqui sobre isso 3 perguntas. A primeira pergunta é sobre do que eles precisavam para produzir na terra, que na cabeça deles, né, eram dos portugueses. Então, no caso, que tipo de trabalho era utilizado para poder produzir, plantar, colher, né? Quais eram os trabalhadores que faziam esse serviço, já que os portugueses eram donos, né? Outra pergunta, a maior dificuldade, os maiores problemas enfrentados pelos portugueses quando eles chegaram no Brasil, o que eles tiveram que enfrentar? Que problemas eles tinham para poder produzir? E a última pergunta, quais eram os produtos mencionados pelo português aqui, que eram mais utilizados no Brasil, que eles mais plantavam, colhiam, ou coletavam, exploravam, né? Essa última pergunta vocês podem encontrar bem nesse trecho, no meio do texto que ele cita, tá? Então, vocês vão ler o trecho e vão encontrar, certo?